O povo chucuru tem as suas primeiras moradas na região do Pernambuco, no século XVI. Em 2002, o Conselho Indigenista Missionário, juntamente com o Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares, entraram com uma petição denunciando a violação dos direitos humanos. Foi então que, em 2015, a Comissão Interamericana produziu um relatório considerando o Brasil, então, responsável pelas violações dos direitos humanos causados ao povo chucuru. Em 2016, a comissão considerou que o Estado não tinha avançado nas recomendações, remetendo o caso à Corte Interamericana mais uma vez, submetendo as ações e omissões estatais que ocorreram. A Corte acabou dando prosseguimento ao julgamento e condenou também o Brasil por violação dos direitos à garantia judicial, a fim de garantir os direitos do povo chucuru. O tema tratado nesse presente trabalho, como foi citado anteriormente, ele diz ao povo chucuru de Ururubá, que é um povo que vive no município de Pesqueira e Poção, a 215 quilômetros da capital de Recife, lá na região do semiárido pernambucano. A população chucuru, ele apresenta-se como a maior população indígena lá do estado do Pernambuco. Foram contabilizados por Leal e Andrade aproximadamente 12.189 indígenas. Vale destacar que a partir dos anos 90, os chucuru passaram a denominar-se chucuru de Ururubá, informando que eles não seriam confundidos pelos não-índios, que ocupavam, no caso ali, a terra deles. No início da década de 80, destaca-se importantemente aí o cacique Chicão Francisco de Assis Araújo. Ele ficou conhecido como uma liderança carismática pelo seu povo, teve uma repercussão muito grande em nível nacional nos movimentos indígenas aqui no país. Chicão e o povo Ururubá pressionou os órgãos públicos pelos direitos de reconhecimento da demarcação de suas terras. Contudo, mesmo com tantas degradações ambientais de povos atípicos ocupando a terra, a demarcação só ocorreu em 2001, sendo esta uma conquista esperada por muito tempo e beneficiou o povo chucuru, deu dignidade e tranquilidade para a vida deles, Nessa perspectiva, a gente vê a importância da luta indígena e o entendimento que deve ser necessário dos órgãos públicos para a confirmação desse direito. Que medidas como essa, que traz dignidade, que por muitas gerações, para esse povo que vem fazendo história no nosso país, que é o povo indígena. Em relação à argumentação das partes, a gente traz aqui a tese de acusação do povo apresentada pelo povo chucuru. O povo chucuru se baseou no decreto 1775 de 96, que foi promulgado pelo presidente FHC, na época, na Lei 6.001, de 19 de dezembro de 73, promulgada pelo presidente Médici, e nos artigos 1.1, 2, 21 e 25 da Declaração Interamericana de Direitos Humanos. E assim deu início à argumentação acusando o Estado brasileiro de lentidão, ineficiência no ato de demarcação, que acabou expondo o povo chucuru a perigo sobre suas terras sagradas e sobre as violações das suas terras. Eles dividem esse ponto de segurança em três situações: a presença de povo não indígena no território, a existência de antigos ocupantes que não foram indenizados e a falta de solução da ação iniciada por Paulo Petribu e também a ordem de reintegração de posse para Milton e Maria Dider. O povo chucuru alega a impossibilidade de gozar de suas terras sagradas e de viver em paz e segurança devido aos pontos citados acima. Esse povo indígena esteve exposto a situações desagradáveis, violentas e desumanas e responsabilizam o Estado brasileiro por essas situações. A tese de defesa apresentada pelo Estado brasileiro diz que o Brasil declara que não violou a propriedade coletiva. Sendo assim, ele afirmou que os artigos 21 da Confederação Interamericana de Direitos Humanos não foi ferida. O Brasil apresentou alguns pontos de defesa aí, em relação à acusação apresentada pelo povo. O Brasil citou que a preocupação da legislação brasileira em garantir
a segurança dos povos indígenas é bem efetiva. Defendeu que as terras indígenas são inalienáveis, imprescritíveis e inenarráveis. Também citou que a relação pacífica entre o povo chucuru e os indivíduos presentes eram tranquilas, a quitação de 84% das indenizações, a complexibilidade da ação de demarcação, e afirmou que o Estado garantiu o acesso ao judiciário para o povo chucuru. Afirmou também que o Brasil não houve demora injustificada nem no caso de procedimento demarcatório e nem no título de posse permanente ao povo, né? Falando aqui um resumo, umas considerações finais sobre esse trabalho, fala o processo de delimitação da terra, demarcação e desintrusão do povo indígena de sua terra, e foi um contexto marcado por inseguranças e ameaças que resultou em várias mortes de líderes indígenas da comunidade, violando inúmeros direitos humanos como seres, né, que finalmente, depois de tanta luta e sofrimento, consegue ter a sua terra reconhecida, ter a sua dignidade e o seu direito de subsistir, de existir, que na sociedade de hoje, atualmente, é o que as pessoas não valorizam, né? A existência do povo indígena, a importância do povo indígena, que são o povo originário, né, que deu início aí à nossa sociedade brasileira. Então, muito obrigado, né, pela atenção.